o assunto anjos e demônios são assuntos bem sedutores, né? É um assunto bem sedutor e muitos de nós acabam ficando assim seduzido literalmente pelo tema anjo. Desde a antiguidade, pessoas tinham a propensão a se curvar, a adorar anjos, achando que eles eram deuses. E os próprios anjos, muitas vezes no Antigo Testamento, você vai ver que os anjos, eles rejeitam a adoração. Né? Eles, de certa forma, rejeitam. Não se curva, eu não sou Deus, pode parar, estou aqui para te ajudar. Então, para nós é importante que sempre haja essa explicação, esse detalhe, para que você entenda bem, por outro lado, qual é o papel dos anjos. Uma das coisas que a igreja tradicional fez, e fez muito mal para nós cristãos, é um legado ruim da igreja batista, presbiteriana, metodista, congregacional, os cessacionistas, né? Igrejas que são cessacionistas. O que é cessacionistas, pastor? São aquelas igrejas cujas doutrinas dizem que não tem línguas, que os anjos não aparecem mais, que os milagres acabaram nos apóstolos, tudo de bom acabou lá nos apóstolos. Quando o último apóstolo, João, no caso, morreu, acabou tudo, não foi passado para outra geração. Né? Timóteo não recebeu isso, outros, Tito não recebeu isso, ou seja, outras gerações que vieram após eles não receberam, né? Não receberam o dom, o chamado, o ministério. Infelizmente, os cessacionistas provocaram este mal, né, de deixar durante séculos, tanto na América do Norte como na América do Sul, esse tipo de ensinamento. Com isso, a igreja demorou até os anos 1980 para 90, e aí você vê que uma coisa puxa a outra, né? Nos anos 1980 e 80, para começar a ter, vamos lá, separando as Assembleias de Deus, Deus é amor, separando as igrejas pentecostais, extremamente pentecostais, que não abriram mão disso e foram perseguidas por isso. Verdade seja dito, se você estudar a história de Daniel Berg e Gunnar Wingre aqui no Brasil, em Belém do Pará, depois chegando ao Rio de Janeiro, aqui em Madureira, com Paulo Leivas Macalão, você vai estudar a história das Assembleias de Deus, você vai ver que houve uma grande perseguição. A Igreja Batista perseguiu, os católicos perseguiam, os batistas perseguiram, os pentecostais nos primeiros anos do século XX, lá no norte do Brasil. Por quê? Por causa das línguas, por causa dos milagres, por causa da maneira pentecostal, por causa das visões, por causa das profecias, por causa dos anjos. Então, nós vamos ver que, nesse momento, a igreja tradicional, ela não querendo ser herege, não querendo ser emocional demais, ela apertou o cerco demais, e isso trouxe um prejuízo que nós estamos colhendo até hoje. Por quê? Se há exageros com relação a anjos, como já houve uma época aqui no Rio de Janeiro, de um tal de eu não quero ser injusto para falar o nome dos outros, de repente, criou-se um Ministério dos Anjos aqui no Rio de Janeiro, uma loucura, gente, uma sandice. O cara colocava a cadeira para o anjo sentar, o cara parava de falar e falava com o anjo, é mesmo? Ué, mas como é que é isso? Então, era uma coisa estranha, sabe? Trocou-se o Espírito Santo pelo anjo. Sabe, isso não tem cabimento. O Espírito Santo está dentro de você. Se alguém fala com você de forma plena, diária, de todos os jeitos e meios possíveis, este alguém é o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Amém? Por isso, deixando bem claro isso aqui. Então, mas isso também não quer dizer que eu posso desprezar os anjos. Isso não dá a mim o direito ou como é que eu posso dizer, a vontade de dizer assim, não, eu não quero saber de anjos porque isso é uma enganação. Eu serei enganado. Né? Eu não quero crer nisso porque eu posso ser enganado. Olha, uma das coisas que você vai perceber na vida cristã, é que quando você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus não deixa você ficar enganado. O Espírito Santo de Deus não deixa você ser... Ele fala para você, é um demônio. Ele fala para você, está endemoniado. Ele fala para você, é mentira, é loucura. Há o discernimento de espíritos quando você tem o Espírito Santo. Então, dificilmente, alguém cheio do Espírito Santo, alguém com a presença do Espírito Santo,
vai ser enganado por demônios ou virar um falso anjo. Infelizmente, quando a pessoa é enganada por um falso anjo ou por uma manifestação enganosa, é porque ela não tem o Espírito Santo de Deus ou não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Precisamos entender o papel dos anjos, respeitar o trabalho deles. Eu respeito tremendamente o papel dos anjos. Eu sei que, ai de mim, em alguns momentos da minha vida, pelo que eu já me meti, me intrometi, lugares que eu já entrei, lugares que eu já combati, eu sei que os anjos do Senhor me auxiliaram muito. Eu já tomei, gente, pistola na cabeça, fuzil no peito, a Ana grávida do Lucas, o cara apontando fuzil na cara, no rosto dela, eu e ela sozinho no Fusquino para fazer um trabalho de evangelismo dentro da favela. Já fui enquadrado no subida do Morro do Cruzeiro, no escuro também, indo para a congregação da Assembleia de Deus da Penha na época. Já no presídio. Gente, eu posso dizer para você que eu sinto, eu sei quando estão batalhando e conosco. Mas entenda por que eu quero falar dos anjos na oração. Porque enquanto nós oramos, enquanto nós estamos clamando nesses 40 dias, eles estão presentes, eles nos ajudam. Porque há coisas que são prerrogativas do Espírito Santo. Na terra, quem está no comando é o Espírito Santo. Aprenda uma coisa sobre a Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas aprenda uma coisa sobre a Trindade. Deus Criador delegou a salvação ao seu Filho. O seu Filho veio à Terra. Ele, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Preste atenção, ele deixa isso bem claro. Quando ele está no seu momento de assunção, ele diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, ele estava deixando bem claro naquele momento. O Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então, Deus deu a ele, ao Filho encarnado, todo o poder a ele. Quando ele vai aos céus, duas coisas ocorrem. O nome dele agora, porque o poder estava nele. Presta atenção nas chaves que são liberadas aqui, chaves teológicas. O poder de Jesus estava em Jesus, para Jesus, na carne do Jesus. Prestou atenção? Quando ele vai aos céus e ele é digno de abrir o livro, desatar os 7 selos e ali começar o Novo Testamento começa ali, ok? O Novo Testamento começa quando ele abre e começa a revelar. Então, entenda, naquele momento, Paulo diz assim, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Tenta imitar Jerusalém. Babilônia é antagônica de Jerusalém, por isso que eu disse, Babilônia não é Jerusalém, porque Jerusalém é antagônica da Babilônia. A Babilônia está a meretriz, em Jerusalém está a noiva, a virgem. Então vamos entender como essas coisas são importantes, você ter entendimento. Pegaram a chave aí? Pegaram o entendimento? Quando você vê aqui, os querubins, aí você pergunta, por que querubins? Por que Deus colocou querubins? Gente, vamos deixando o like, ajuda a gente aí, por favor. Por que querubins à porta do oriente do Gan Éden, da região do Éden? Por quê? O Éden, na verdade, se você estudar de forma metafísica, o jardim no Éden, Éden é uma região, tem Éden aqui no Rio também, acho que é lá em São João de Meriti, igualzinho. Tem a região do Éden, e tem o jardim no Éden. Qual a percepção que temos do jardim no Éden? O jardim onde havia as 2 árvores e todas as outras árvores. Entenda que as árvores, ou toda a vegetação, toda a botânica, toda o hortifruti, estava espalhado sobre a terra. Não era só no Éden, não era só no jardim que havia. Não era só no jardim que havia frutos e fruta. Em toda a região do Éden, em todo o Éden, havia fruto e fruta, alimentação, água. Só que o jardim é um local específico. O que é o jardim? O jardim é o primeiro templo, o primeiro lugar de adoração, o primeiro lugar onde o homem se reunia. Na viração do dia, o Senhor vinha ter com o homem. O primeiro lugar que Deus criou para adoração era ali o jardim, o cultivo, o lugar de cultivo. Preste atenção nisso. Deus não coloca querubins na região do Éden. Deus coloca querubins às portas do jardim para guardar o caminho da árvore da vida. Preste atenção, hein? Ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar a árvore. Ou seja, do lado externo, Deus colocava anjos e guardando a árvore da vida, uma espada flamejante. Preste atenção na linguagem, gente. Preste atenção na linguagem para que você consiga perceber o que está acontecendo aqui.
A coisa é tão séria no Éden que o Senhor enviou querubins, que são anjos classificados de alta potência, anjos que têm capacidade de guerra enorme para guardar o homem. Mas será que o homem conseguiria lutar contra querubins? Não, a intenção não é essa. A intenção é que Satanás já estava solto. A partir daquele momento que o homem cai, o bastão de autoridade da terra é passada para Satanás. Em Cristo, Cristo toma o bastão de Satanás. Ele tomou a chave da morte, do inferno, levou o cativo o cativeiro. Você está entendendo? Ele vai tomando os poderes do inferno. Jesus, quando morre e vai ao inferno, ele vai tomando as chaves de todos os principados. E por último, você vai ver isso justamente, ele vai ter a ordem judicial que se aplicará a Satanás, ele será expulso. Miguel e seus anjos expulsarão. Satanás será lançado sobre a terra. Ai dos que estão na terra, isso lá na grande tribulação. Ai dos que estão na terra, porque Satanás desceu. Ele vai receber a chave do poço do abismo, vai descer às mais profundas regiões da terra e vai liberar demônios que estão presos desde os tempos pré-diluvianos. Então, os demônios estão na terra soltos, trabalhando contra a humanidade. Vamos entender isso. Só que, ao mesmo tempo que os demônios estão soltos, porque foi dada autoridade a eles desde os tempos de Adão até Cristo, Satanás está julgado, mas não está executado. O tempo dele já está findando, o tempo dele já está vindo ao fim. Ele sabe disso, por isso está correndo para que todo o planejamento seja acelerado, porque ele sabe da vinda de Jesus, ele sabe do fim dos tempos, ele sabe, se alguém tem interpretação apocalíptica tão poderosa quanto os profetas e o Espírito Santo de Deus nos dá, esse alguém é Satanás, e os anjos dele também, seus anjos caídos. Vamos entender o que acontece, então. Esses anjos estão aqui para guardar o Éden. Outra visão que temos é justamente a de Gênesis 28:10. Olha aqui, partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era o sol posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, deitou naquele lugar e sonhou. E eis que escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, esta terra em que estás deitado, darei a tua descendência. Olha que visão maravilhosa que Jacó tem. Ele vê os céus, uma escada, uma espécie de escada, anjos subindo e descendo. Mas olha que interessante que vai acontecer agora, lá no Novo Testamento. Então exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus vem como o local de aporte, o patamar da escada. Olha bem, Jacó tem um sonho e vê anjos onde ele estava subindo e descendo sobre a escada. Jesus fala com Natanael: a partir de hoje você verá, eu sou o patamar na terra dos anjos, ou seja, os anjos aportam em mim. Quando Pedro arranca a orelha do soldado, Jesus falou assim: Pedro, guarda a tua peixeira, guarda a tua espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. Se eu quiser, eu faço um sinal, e meu pai envia 12 legiões de anjos. Ele fala 12 justamente para confrontar os 12 apóstolos fraquinhos humanos. Vamos entender a compreensão do que hoje ocorre conosco nessa questão dos anjos. Então, anjos, eles estão conosco, eles estão trabalhando conosco. Vamos ampliar aqui, vamos andar. Deixa o like, gente, é muito importante que você deixe o like. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém.